Com certeza a coquetelaria abriu uma porta pro Jerez. Chega de indie rocker tomando o Jerez. O Jerez vai com tudo. A frase é, funciona com tudo. O que eu queria muito isso, que fosse uma coisa do dia a dia, pô. Gente, obrigado pelo tempo, pela companhia, pela amizade. A ideia, de fato, nossa era que a gente pudesse ter uma conversa entre amigos, gente que está à vontade uns com os outros, que gosta de comer, de beber, e gente com perfis diferentes para a gente conversar sobre Jerez. Nós temos 2 apoiadores para hoje que nos ajudaram a ter a parafernália, que são o Grupo Esteves e o Gonzales Bias. Então a gente tem vinhos deles. Eu queria dizer que o responsável por tudo isso, o principal responsável por tudo isso, pelo meu envolvimento com Jerez, pela minha paixão com Jerez, é o seu Marcel Mila. Tenho nem idade pra isso. Mas tem sim. O cara um dia falou assim, vamos lá. E aí a gente foi lá e aí a gente fez o primeiro encontro de Jerez quando teve o Road Cherry Day em 2013. Éramos poucos no mundo e éramos poucos naquele dia. E isso foi resultado de uma outra degustação em que o Danilo também... Lá onde? Em Jerez de la Fronteira ou lá? Não, foi no escritório dele. Ah, entendi. Foi no Martim Fierro. Entendi. Foi lá. Lá dá um contexto. Foi no Martim Fierro. A gente fez um almoço de Jerez com pessoas que a gente sabia que gostavam. Animal. E era para comemorar o dia do Jerez, que foi o que gerou a semana do Jerez. Animal. Mas isso já era resultado de uma outra degustação que o Danilo ajudou a montar. O Marcel insistiu que me convidassem. E eu fui de pegador de onda total, porque eu estava estudando. E foi uma navazada espetacular. Eu acho que é o primeiro painel de equipe Navaz que foi montado no país, assim, que eu lembro. E era muito legal, porque a Navaz ainda era... A Manzanilha ainda era... Antes, 9. Antes da 15 era 9. Então era tipo as primeiras sacas, assim. Vai precisar de nota explicativa disso? Não? Já vai direto para navazada, assim, no coice? Não, a gente elabora. Posso ser o cara que vai fazer as perguntas? Deve. Aí já começando, e pode ser meio do começo ou a galera que tá assistindo já sabe pra cacete? Só vai. Então tá. Então vamos lá. Já, qual a diferença do fino pra manzanilha que vocês estão falando? Caceta, é aula de Jerez. Não, só pra saber, porque o manzanilha não sei o que, aí eu vamos tomar um fino e aí eu fico nessa meio termo ali se eu tô... Porque assim, não fale primeiro. Mas, sério, como que você vê a diferença entre fino e manzanilha? Basicamente é o lugar que, pra mim, é onde a barrica tá, onde tá a vinícola, onde tá a bota, né? No Jerez, a barrica chama bota, que tem um tamanho específico, e a cidade que ela tá. Tá. Manzanilha é um lugar e... Tá em Manzanilha, significa que ela tá mais perto da costa, San Lucas de Barrameda, especificamente nessa cidade. Tá. Jerez de la Fronteira, é Jerez. O processo de produção, idêntico. Mesma uva, mesma forma de vivificar, que muda onde tá a bota. E aí por quê, né? O que tá por trás disso. Teoricamente, mais próximo de São Lucas de Barrameda, na costa, você tem um desenvolvimento da flor, aquela camada de levedura que dá um aroma específico de Jerez, coisa amendoada, salgada, é mais intenso na costa. E pro interior, ela é um pouco mais fina, então o vinho acaba sendo um pouco mais robusto e com um pouco menos de flor, né? Mais pesadinho e manzanilha mais fresco, mais frescor. Mas é que de fato, né? O Danilo falou que a gente tava provando umas manzanilhas numeradas da Equipo Navaz, foi esse encontro aí. Esses caras foram basicamente os caras que fizeram mudar todo o cenário de Jerez. E o Equipo Navaz são os caras que selecionam as são 2 caras que fizeram meio que um crowdfunding antes de ser moda, assim, para poder lançar uma bota que eles acharam, falaram, isso é espetacular, a gente precisa engarrafar. E eles juntaram vários na Espanha principalmente, para bancar o engarrafamento de uma bota rara, que eles provaram e falaram, putz, isso é espetacular. Sim. E aí deu certo, então eles continuaram fazendo isso. Numa época em que estava começando a ter mesmo uma volta à qualidade, a dar importância para a qualidade em Jerez, mas que ainda não tinha aparecido, assim, as pessoas não estavam... Igual hoje a gente vê muita gente empolgada com Jerez. Né? E de quanto tempo pra cá deu essa estourada do Jerez? Quanto foi esse negócio? 2009? 8 ou 9. Por aí. Eu acho que 2008, 2009 eles fizeram o primeiro engarrafamento. Que louco, quando em 2009... eu fui pra Espanha trabalhar lá, fazer estágio e tal. E aí eu fui pra um projeto do governo espanhol. E os caras me levaram pra Jerez de la Fronteira, lá pra ver não sei o quê. Eu não manjava nada do que era Jerez e tal. E aí eles estavam mostrando. E aí fui lá visitar, mostrava lá o que era a história da soleira, que misturava, que ia baixando, não sei o quê.
E eu era molecão vendo isso aí, então meio que foi no mesmo tempo, assim, que eu descobri e que os caras estavam incentivando isso, tanto é que trouxeram um monte de chefe gringo pra ver isso. E eu nem sabia o que era Jerez. Tomei a primeira vez nesse negócio. E aí pode ser que tenha alguma relação. Um incentivo também deles, sabe? Sim. Vamos botar pra funcionar. Era um momento em que as coisas estavam aquecendo, vai. Tinha vinícolas já preparando coisas para ser o que é hoje. Diversidade, qualidade, ser coisa muito específica de um lugar ou de uma bota, que é a barrica deles, né? Só que esses dois caras realmente engajaram a audiência no mundo todo, né? E tem um lado menos glamouroso também, né? Claro. Isso que é muito pragmático, que é mercado. Jerez teve sua crise, né, de consumo. Todas as bodegas das vinícolas ficaram cheias de estoque. Esses estoques estavam estourando nas bodegas. Então aí tinha muito material para fazer essa busca, né? Os caras chegavam lá e falavam, pô, você tem uma tonelada de opções aqui para você ir provando. E os caras iam identificando as coisas que tem. Agora tá explodindo, esses estoques tendem a diminuir um pouquinho. História de todos os fortificados, basicamente, né? Porto tá passando por isso hoje, enfim, Jerez passou no passado e agora tá tendo seu momento de ápice, porque tinha estoques muito cheios, né? Então dava para se escolher também muito bem, principalmente nas outras famílias. A gente falou do Fino e do Manzanini, e tem os estilos envelhecidos. Eu não sei, Mas- é descarada a discrepância de venda de 2009 pra hoje em Jerez, assim? Os Ah, números, tipo, muito absurdo. Sim, sim. Inclusive no Brasil, que é um mercado Não, muito não, pequenininho. isso que eu tô dizendo, aqui dá pra ver, isso aqui é uma coisa, é um mercado pequeno de Jerez. Agora, quando você vai ver Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Japão, esses consumidores violentos, é uma coisa que explodiu de fato junto com esse boom que teve aqui. Total, e você tem uma evidência clara que é o preço. Você viveu isso. Quanto você pagava mesmo no Navazos, que é uma coisa específica, né? Barato. Mas em qualquer um deles, saiu de custar nada, de custar qualquer vinhozinho, para ser algumas das coisas mais relevantes, mais nobres, mais lindas, mais procuradas, mais disputadas, alguns deles, no mundo todo. Agora, Marcelo falou que o negócio era a coisa do estoque, mas a gente vê isso em outras regiões e não viu esse mesmo tipo de movimento, engajamento e resultado. É isso eu gostaria de descobrir com vocês hoje. Como é que vocês veem isso? Dan, por exemplo, por que você gosta de Jerez? Por que é um negócio que te emociona? Porque eu sei que te emociona, mas porque a gente convive, né? O que faz diferença pra você ser Jerez? Você pode assoprar o meu olho que eu tô com um cisco de dentro. Go. É emoção, é Tá emoção. forte, vai. Pra mim tem duas coisas que eu acho que são relevantes. Uma é porque eu acho que do ponto de vista organoléptico uma das bebidas mais sedutoras que tem, assim, porque além da amplitude de estilos, né, essa nota oxidativa é cool, né? Acho que é uma... Cara, eu ia falar, e ficou isso na minha cabeça. Eu ia falar, eu tenho, coisa eu ia falar, começar falando na minha cabeça, era por causa do oxidativo. Total. Que virou, o food gosta, entendeu? O Food adora. Tipo, a ascensão da reputação dos vinhos do Johan, por exemplo, né? É quase Que é a outra que eu tava... quase concomitante nesse sentido a ascensão dos vinhos de Jerez, né? Você vai... Eu lembro que eu fui 4 anos atrás, tava em Bordeaux, 5, 4, sei lá. E em nenhum bar de Bordeaux servia vinho Bordeaux. Só servia um Savoy e Johan, assim. Uma coisa muito estranha. Então essa é a primeira coisa. Eu acho que, do ponto de vista de aromas e gosto, eu acho uma delícia super cool. E ele é um ponto fora da curva no sentido dos vinhos, mesmo pré-vinhos naturais e mesmo durante a onda de vinhos naturais, eu acho que ele tem uma nota muito clara dele, muita personalidade. Então, Jerez entrega aquilo que é muito distante daquilo que o vinho comum costuma entregar. E pra mim tem um segundo peso, que é como eu mexo com coquetelaria. Jerez é um coringa pra mim, de várias formas. Porque ele consegue trazer pro coquetel notas muito raras de você conseguir aportar com fruta, outros destilados. Ser uma parte muito viva, justamente porque é fermentado. A nota oxidativa, a percepção de acidez. E aí todos os estilos te dão vários recursos para trabalhar dentro do coquetel, assim. Então, até eu tenho um sócio, e aí quando a gente vai construir coquetéis juntos, toda vez que me falta alguma coisa, a primeira coisa que eu falo, tá, eu deixo o Jerez como última opção, porque eu sei que vai dar certo, se eu botar Jerez. Deixa eu tentar mais umas 3, 4 coisas pra eu, tipo, melhorar o léxico dessa carta, assim, não sei, porque a minha primeira muleta pra recorrer é Jerez. Então, ajuda muito e traz caráter muito legal pros coquetéis, assim. Eu acho, tanto pra coquetéis parrudos e densos, assim, quanto pra coisa muito fresca. Eu acho que tem... A coisa da diversidade é ponto-chave, primeiro, como você falou, né? Tem muitos estilos, tem muitas texturas,
E aí fino e manzanilha é o começo disso, né? Porque basicamente é o mesmo vinho, feito do mesmo jeito, Só muda o lugar. envelhecido em 2 lugares diferentes e o resultado médio E é aí tem diferente. o oloroso, não sei o que, já é outro pau. Aí você tem um outro jeito de fazer que muda tudo, muda a cor, muda a textura, muda os sabores, muda a contribuição pro coquetel, muda a contribuição pra mesa. Essa diversidade eu acho que é um ponto fundamental. Você Eu vai... lembro na época lá que eu fui fazer esse negócio, eles queriam muito que a gente usasse os PX pra fazer doce. Cara, usa Pedro Ribeiro. Você vê, ainda não tinha acontecido É, a mudança, porque era meio uma coisa de livro, assim, né? O PX pra fazer o doce. Hoje você pega, você faz qualquer coisa com essas. Tem o louco do Rodrigo Felício que faz sorvete com fino, e aí, sei lá, o Matheus no Borgo que faz mexilhões na manzanilha, sei lá. Você cozinha carne com oloroso, igual a gente fez recentemente Brasato ao Barolo realmente com Barolo. brilhante. Você tem essa diversidade toda. Mas eu acho que você tem razão. Nesse momento, tem um apreço por um gostinho de coisa que já, entre aspas, mudou de estado, vai do mais fresco pro já. Sim, sim. Né? Que não é só oxidação, não. Tem a coisa do vinagre também, tá muito forte. Sim, A eu acho acidez, que sim. a sensação de acidez que no Jerez é uma sensação, não é acidez de fato. É muito forte. Você já fez alguma coisa de cozinha, assim, de cozinhar com. Ah, isso aí, tipo, sei lá, vou cozinhar. É que eu tenho uma relação muito. E aí não tem como usar Porto Branco pra cozinhar. Mas o Jerez tem uma outra pegada que é esse mais oxidadinho e tal do que eu. E aí eu fazer, tipo, mule pra fazer mexilhão. É um negócio que vai bem pra caramba, com creme de leite e tal. Eu gosto. E pra tomar, tipo, com um presuntaço desse. Você É gosta? seco. Gosto, adoro. Fino e presunto. É, tipo um presunto mais desse, mais gordurosão, eu gosto. E olha que eu sou zero das. Precisa ser harmonizado, sei lá. Eu gosto, só. Pô. Basta. É. O que você acha que fez diferença, Marcel, que mudou o Jerez, assim? Acho que é um pouco de tudo que foi comentado aqui, mas pra mim, ele falou, acho que você tem sintomas pelo mundo inteiro, né? Ele falou, tudo começou com a Sherry Fest, que era só um evento de degustação de vinhos em Nova York, aí a gente veio pra cá, conseguiu degustar vinho. Virou Sherry Week já envolvia restaurantes, Sherry Week virou, né, o próprio conselho regulamentador fez um próprio evento em Jerez, que hoje chama Copa Jerez. E Que é muito legal. e você tem restaurantes estrelas Michelin do mundo fazendo tipo, um torneio de pareamento, né? De combinar Jerez e comida. E, cara, Que de, é sempre um chefe e um sommelier de um restaurante juntos. é isso. Fazendo Propondo. entrada, prato, sobremesa, 3 pratos e equipes de países. Então, cara, você tem equipes de estrela Michelin indo lá competir. Claro, né? Os jurados também, a gente tá falando de Irmãos Roca, enfim, que Nvidia, os caras que foram historicamente referências nisso. Os caras fizeram um grande evento e, acho que pra mim, tá o sintoma. A revolução veio pela mesa. Consegui levar Jerez pra mesa, seja coquetel, seja na forma pura como vinho. Mas essa descontração, acho que aí também tem esse fenômeno da gastronomia, né? Tudo no centro da mesa, não tem essa coisa mais do prato, serviço, bota tudo no centro. No seu sommelier, cara, bota a garrafa aí, cada um vai servindo, essa coisa é um pouco mais desburocratizada, mais informal. Acho que casou tudo ao mesmo tempo. Esse momento também de comer tá muito a ver com o clássico espanhol e tá muito em voga hoje, né? De você pôr tudo na mesa e todo mundo comer, beliscar e trocar, e cada um traz uma garrafa, etc. Teve uma quebra aí da formalidade da refeição. E eu acho que teve um negócio que eu vi muito lá, é começar pelo Jerez pra sair pra comer. Antes de começar antes de jantar de fato, Antes de beber o que você vai beber, vamos comer o que você tomar vai uma comer. copa e aí depois a gente pensa. Depois a gente vê, sabe? Eu lembro, como é que chama aquele lá de Madrid que tem lá, que é só Jerez, que o La Venência? referência lá e tal. Tipo isso, vamos lá, depois a gente vê. Sabe? E aí você toma uma taça. Aí você não sai dali, mas tem isso. Aí vou comer um negócio, pô, vou comer, sei lá, uma pimentinha, alguma coisa ali rápido com o negócio, e depois eu vou ver o que eu vou comer. Que vai bem, né? Eu acho que o Jerez vai bem pra isso também. Você abrir a vida, abrir o apetite. Aquela cultura do aperitivo. E É. também já conversamos recentemente sobre isso, né? Você tem um momento social, você conversa, relaxa, muda a chave, começa a comer, começa a beber de leve, e depois você vai fazer o que já faz. Que eu acho. Pode ser comer ou não, às vezes. Eu gosto, tipo assim, pra mim, às vezes o drink, pra mim, se você já toma um drinkzaço de primeira, ele já muda, nem quero mais jantar, sabe?
Já desencana. Não, o Jerez não, ele me deixa com vontade de comer. Tem essa pegada. Isso nesses estilos vinho e manzanilha em especial é muito forte. É. Que ativa, dá Sim, vontade. então me deu vontade de comer o presunto. Bom, E você então- comeu ou não? Comi. Tá longe. Eu tendo a achar que a coquetelaria é um motor propulsor de vendas mais forte do que o salão de vinhos hoje para Jerez. Estou enganado? Com certeza. Porque eu acho que da coquetelaria você tem uma vantagem que, de certa forma, a pessoa não precisa escolher o Jerez para tomar aquele coquetel. Uhum. Então ele vem embutido num outro pacote. E aquilo ajuda muito, aí nem sei se é popularizar, mas que o bar gire mais garrafas do que um salão, que, por exemplo, vai a Daniela Bravin, que é o Evo de Ouro, servir... tem que falar, quer tomar um Jerez? E a pessoa fala, não, prefiro branco. Ainda mais dentro do vinho, que acho que participa... Eu falo, nem sei o que é isso. E o vinho ainda participa dessa... De alguma forma tem uma verve mais conservadora do que a coquetelaria, que é justamente a ideia de misturar coisas que poderiam ser bebidas sozinhas e falar, não, cara, que são misturadas melhor. E aí acho que as pessoas... E também como a coquetelaria é muito mais recente, as pessoas não têm, tipo, não, eu tomo isso. As pessoas estão mais dispostas a descobrir universos novos pela coquetelaria, até porque muita gente não sabe muito daquilo, de vinho as pessoas têm mais conhecimento. Daí você fala, quer provar isso aqui? Bambu? Eu quero. Aí pega lá um bambuzinho e tal, toma. Pô, que gostoso. E aí você acha que é mais fácil quebrar o gelo e uma ideia de tradição que não existe na coquetelaria. A maioria das pessoas não tem. Não, eu quando como peixe, eu só tomo Negroni. Não existe. Mas a galera toma branco, sabe? Aí vem carne. E o Jerez, como tem essa versatilidade toda, não deveria sofrer dessas travas assim que as pessoas têm, mas de fato porque elas têm mais histórias com o vinho do que tem com a coquetelaria. A coquetelaria acho que consegue trazer para mim as coisas que ela nem sabe o que é. Você bota lá verju, óleo sácaro, de não sei o quê. As pessoas já vão abertas. Champanhe acid, e o cara fala, leu champanhe, ele adora. E é só o ácido de champanhe de tartárico, assim. Ó. Mas fala total, como esses são vinhos que não se parecem com o que as pessoas esperam de vinho, muitos deles, ou a maioria deles, ou de formas diferentes, cada um deles, não se parecem com o que as pessoas esperam de vinho, quando isso faz parte de coquetelaria, não interessa mais, porque é uma mistura, tem outros componentes, porque a pessoa não está esperando o vinho, e aí, com certeza, a coquetelaria abriu uma porta pro Jerez, e aí, ao mesmo tempo, o Jerez abriu porta pra coquetelaria, porque ele faz isso que você descreveu, né? Jerez, pra mim, é Trunfo. uma salvação, diversas vezes, assim. Meus dois recursos go-to, assim, é Jerez e Madeira. Curiosamente, 2 vinhos com nota oxidativa e tal, e com um perfil muito específico, com muito rosto, assim, né, muito caráter. E eu acho que ele expande aquilo que eu falava uma vez contigo, assim, que eu uso o Jerez todas as vezes que eu quero trazer acidez, ou percepção de acidez, de algum lugar que não seja de fruta. De fruta direta. De investir limão, investir grapefruit no coquetel, que pesa, que a acidez é um pouco mais violenta, eu quero inserir de forma elegante, eu quero manter o coquetel transparente, talvez, também, sabe? Deixar uma parte visual importante. E que o limão também, com o tempo, já vai... O limão, exatamente, o limão oxida rápido, o Jerez nasce oxidado. Já nasce ali nesse espaço. Então, pra gente, em coquetelaria, hoje, eu nunca montei uma carta de coquetel sem pelo menos 2 coquetéis com Jerez. E eu acho que se eu quiser fazer alguma coisa em casa, eu pego 3 destilado base, um vermute e tem um Jerez do lado e eu resolvo 8 coquetéis em 1 minuto. Então, eu servo 8 pessoas na minha casa com 8 coquetéis diferentes, fazendo uma análise combinatória desses ingredientes com Jerez de ladinho. Muito forte isso. Análise combinatória. Traumas. Faculdade. Ô, Marcelo, pergunta pra você. Tirando a coquetelaria, então, que eu acho que o Danilo escreveu uma forma excelente da pessoa descobrir Jerez. O que você diria que é a melhor forma ou o melhor estilo? Como que você acha que é uma boa forma da pessoa se aproximar desses vinhos? Pensando que de partida tem tanta diversidade que até o Rafa está perguntando a diferença de uma categoria, né? O que você acha que é boa forma de O começar? bom começo são as 2 famílias, né? Que a gente tá falando desde o começo. Uhum. Um dos estilos mais jovens, né? Com a presença da levedura da flor. Ou um fino manzanilha. E pegar uma das famílias dos oxidativos. Oxidativos, né? Que a gente fala, mais envelhecidos, em barril por muito mais tempo. Pode ser um amontilhado,
Se o dinheiro permite um Paulo Cortado ou um Oloroso. Eu já ia perguntar, depois conta do Paulo Do Cortado, dinheiro? porque eu quero saber o que é. Nem eles Você quer sabem. perguntar do dinheiro. Nem eles sabem direito. Tipo, é o que, que é mais legal. É isso, o Daniel já deu spoiler aqui. Tipo, nem os caras de Jerez sabem explicar exatamente o Paulo Cortado. Mas acho que esse é um bom ponto de partida. Tipo, um de cada família, 2 garrafinhas pra começar, pra você entender o que é o estilo jovem. Essa presença, né? Eu brinco que o Jerez sempre tem essa coisa do mar engarrafado. Sempre vai te remeter a coisas Sal, salgadas, até às vezes coisas iodadas, que lembra um pouquinho aquela coisa de maresia, sem trocadilhos, mas sempre vai ter aquela coisa de brisa marinha, que lembra muito o Jerez jovem, e aí com a comida vai junto isso, vai refrescar sua boca. E o estilo oxidativo, né, os acastanhados e tal, já tem essa densidade, esse peso maior, aromas caramelizados, mas que na boca são super secos, né, super austeros quase. E que aí é o tempo agindo, né? Acho que aí tem essa dimensão também histórica, que aí não dá pra tirar. São vinhos que envelhecem os oxidativos por muito tempo. Então, cara, você conseguir provar um vinho que envelhece por 20 anos, 30 anos, pô, você bota na régua do tempo, foi pensado lá nos anos 2000 para ser vendido hoje. Isso aí. Quando a gente bota na régua, né, da economia de hoje, fala, cara, quem vai fazer um aporte, fazer Completamente fora. um pensando... Tem Jerez lançado com 30. É, 40 pra vender anos de daqui a idade. 30 anos. Né? Pô, por acaso, o vinho mais antigo que eu já tomei na vida foi um Jerez. Em 2021, um vídeo de 1730. Cansei. 1730. Bom saber que você tá bem. Então, Não tinha nada do século XIX, XVIII que pudesse te afetar. Bom, então é isso. Acho que dos oxidativos tem essa régua histórica também, além da dimensão, né, de sabor, de intensidade, tudo isso. Isso é ao mesmo tempo seco, né? Então tem essa contraste de informações. O nariz vai falar, isso daqui é um vinho doce, né? E tem o Jerez doce. E tem o Jerez São os doce, que aí três você tem uma elementos. terceira família, né? Porque isso era uma coisa que eu tinha como não sabedor no negócio. Ficava com medo, vou pedir um Jerez e nas cartas mega mal escrito. Tá lá, ninguém sabe, a pessoa não sabe, você não sabe. Você tá entrando no Jerez, pô, será que é seco? Eu tô falando, ou será que eu vou pedir um Jerez que é doce e nem sei. Essa era uma... Depende do zoom que a gente pode dar no negócio, mas em princípio você vai ver as 2 palavras mais conhecidas do Jerez doce, que é Pedro Ximénez PX ou Cream. Tá. Essas são as 2 grandes famílias que vai te remeter ao que isso daqui é um Jerez doce. O Jerez oxidativo seco, via de regra, tem exceções obviamente. Amontilhado, oloroso, palo cortado. E dos Jerezes com criança biológica, né, da coisa da levedura da flor, manzanilha, fino. E esses outros e tal são os que são mais oxidados, Esses né? oxidativos. Deixa- Ele tem o nariz que vai te lembrar coisa doce, mas na boca ele vai ser seco, salido. Tá. Eles Nós vamos matam provar a flor, já. né? Boa. A gente Mata prova pra a flor. comentar. Isso. É, irmão. E aí depois E aí envelhece fica sem só- fio véu. Só com oxigênio. Isso é legal de falar, porque toda vez que alguém fala, eu acho bom, sabe? Como em alguns casos, esse véu de flor, que é o que cobre Jerez, ele continua ali até o final da produção. Em outros, eles matam. Esse Pra véu. dar esse oxidativo maior. Seja com aguardente vínica, seja porque a própria levedura de tanto comer açúcar e peidar gás carbônico se mata de alcoolismo. Ela cria um meio... Morre e aí já vai meio antídoto porque ela não consegue o oxigênio sobreviver. chega lá. Exato. Entendi. A via de regra, essa capa de levedura, ela dura, assim, em média, os produtores falam nos 10 anos. Então você consegue ter um fino em manzanilha, teoricamente, ao longo de 9 anos, que ainda vai estar protegido por essa capa. Os melhores, né? Os Isso. que funcionam melhor. É o volta dessa. extremo. Tá. É o extremo. E a partir daí, esse oloroso. tipo, já não tem muito material para esse tipo de levedura consumir. Então, se ela é levedura que fica no topo da barrica, ela vai morrer. Se ela morrendo, o vinho tá em contato direto com o ar. Aí que ele começa a castanhar, oxidar. Entendi. E aí vai virar, para essa família, vai virar a chavinha para a família dos amontilhados, oloroso. Amontilhado. Amontilhado, tá. O Oloroso nunca teve capa de levedura. Já desde o começo já tá Nunca vi. em contato direto com o negócio. Com oxigênio. Entendi. Amontilhado é o resultado de um vinho, como os que a gente está provando, que viveram sob a capa de levedura e que, por um motivo ou por outro, deixaram de ter. Então, eles têm as características que a levedura deu e as características que o oxigênio dá. Entendi. O Oloroso só teve oxidação a vida dele toda. Então, ele é escuro. A gente vai provar. Nós Entendi, vamos ver. entendi. E o palo cortado é não binário. O Paulo Ninguém sabe. palecotar dentro. Mas aí quando o cara prova e fala, esse é Paulo Cortado. Oi? Ele prova e fala, É cara, esse exatamente aqui isso é que Paulo eles É Cortado. quase um... É, só que não, né? Não, no comitê. Bom, sim. Você diz na No produção. conceito- É, como é que o cara define que é Paulo Cortado? Não. Fala, esse aqui, pô, tá Tá bom. animal. Paulo Vamos Cortado virar- é um vinho que foi separado para ser fino. Eles pensaram, isso aqui tem característica para ser um fino.
e aí no final não forma a capa de levedura, ou forma mal, ela não avança bem. Quase E aí, espontâneo. Assim. Teoricamente deveria ser Deveria ser, espontâneo. mas não é mais tanto. Sim. Os de qualidade, os sérios, produtores sérios, eles vão engarrafar, Paulo Cortado, daquelas botas que deram errado. Aconteceu no passado, provavelmente acontecerá ainda, do povo forçar isso para engarrafar Paulo Cortado. Mas normalmente você vê um produtor famoso, sério, constituído, ele vai te vender Paulo Cortado em garrafa pequena, em quantidades pequenas, com preço mais alto, porque é raro, acontece. Não é fabricado. Um negócio que isso Mas, unicórnio. Essa é a teoria. Vai. Você tem uma Fenômeno ideia. mesmo. É um fenômeno. O fenômeno não é um acontecimento. Tem um documentário sobre isso, quer emprestado? Ah, é? Tem um DVD, você tem um aparelho de DVD? Não tem uma DVD sobre Paulo Cortado? Sim, senhor. Mas a própria lei de Jerez, a lei de Jerez, Por onde andaste? a Nome. denominação é Paulo Cortado é um vinho que tem nariz de amontilhado com boca de oloroso. Tem. Isso tá na lei. Na prática, a teoria pode ser outra mesmo. Sim. O descrito é isso. Na letra, assim? É isso. A lei Meio acordou. aberto, assim, poético, assim. Totalmente. É um. Uma lei- muito bom Tem leis nariz poéticas, né? amontilhado com- O Brasil deveria ter leis poéticas, ia ser lindo. É isso. Ah, a gente já não precisa Mas muito todas as leis do interpretar. Brasil são poéticas. Então, já é interpretação pura. Ah, pô, mas não é sobre interpretação. Não. É sobre isso. Funciona quando tiver nariz disso. É isso. As mãos de Esaú, mas a voz de Jacó. Ah, meu Deus, Isso é Bíblia. referência. Bíblia. Quem define? O universo. Deixa eu te contar, o que você tá tomando é fino. Nós começamos essa conversa tomando Manzanilha Laguita, Tá? um dos clássicos de São Lucas de Barrameda, e o que você tá tomando é fino. Eu não sei, você vê a diferença? Tem uma textura, um sabor, alguma coisa que é diferente? Porque o estilo é o mesmo, mas... Cara, separado. é que eu tô comendo e aí tá mudando quando eu vou Claro, comer. sim. E eu não se você fiz, não. pegar um produtor diferente, o vinho vai ser diferente, né? Mas aqui tem uma marcação clássica, porque o Tio Pepe é o clássico exemplo O Pepe eu já lembro do da vinho. rua com o negócio. Exatamente. O Pepe, Ah, sim. em E Madeira. aí, em Madeira. Madrid, Parsola. E Laguita é o clássico exemplo de Manzanilha. Tem, tipo, as duas bandeirinhas clássicas de cada um estilo. Então a Manzanilha é super fresca, super vibrante. E o fino, apesar de ainda ser fresco e vibrante, ele é mais untuoso, mais cheio, com mais oxidação. Um pouco mais de oxidação. Tá menos de bermuda, assim, né? Tá bem menos de bermuda, né? É. Um vinho mais... Manzanilha é o fino de É bermuda. o filho de bermuda. É. Florida. É, bonita. Bonitas bermudas. Bonitas bermudas. É, né? sim. Mas você vê como esse negócio te convida a comer mais e vai. Não é? E tá sempre sequinho, você tá com a boca sempre pronta pra comer mais um negocinho. Ele seca de novo, você vai lá, seca de novo. E tem, secou a taça de novo. Também. De onde vem essa percepção de acidez que não é acidez de fato? É, principalmente do acetaldeído, não é isso, Marcelo? E pra mim tem muito da levedura também. E acho que pra mim um grande fator que tem, que você falou que você começa a beber e comer e beber e não para, e que explica também um sucesso em um lugar particular do mundo de Jerez, tem a ver com a parte do umami. Então, da composição de levedura, aquela coisa, né, de química. Aminoácidos, nanoproteínas, vai dar sabor umami, e que boa parte também que fez o sucesso de Jerez foi no mercado japonês. Não sabia. Isso é altamente japonês como estilo, não? De É comida. Pensa nos sabores da cozinha japonesa e nos sabores que você está E comendo. em 2005 tem uma loja Total. em Tóquio que tá no Guinness Book, que tem o maior sortimento de Jerez no mundo. Que louco. A Sherry Club é uma loja, nasceu na década de 80. Uma portinha que eu tinha que passar de lado. 3 andares, você fazer uma escada, você subir de bombeiro. E os caras tinham mais de 300 rótulos de Jerez pra... É um vira com um negócio assim, tá lá. Via de regra, eu tendo a não... Sou meio Rafael, assim, eu tendo a não ficar harmonizando até minha voz, assim, sabe? Sim. Pra pegar um vinho gostoso, redução de dano e jogo, né? Vou botar barulho com roubalo, que é harmonização por anagrama. Mas, Não. mas vou botar... Mas, enfim. Agora, e via de regra também, o japonês é muito chato com a harmonização do sushi. Bota só chá ou cerveja, não gosta nem que ele sirva saquê direito. Por que que isso aqui, o Tio Pepe, por exemplo, a Manzanilha ou o Jerez em geral, seria uma boa opção? Seria uma boa opção? Não sei por quê. Pra culinária japonesa? Pra sushi. Ah, pra sushi? Eu diria que sim. Eu Eu diria sou que muito sim. chato com sushi, Vou, assim. vou fazer uma pergunta. Com o Ramon Ibérico aí, que a gente tá comendo, é uma harmonização legal ou não? Funciona, não é a minha escolha. Você viria fino? Não. Não. Eu iria pra Amontilhado, talvez. outra família. Porque eu tô falando porque, por exemplo, um Toro
um atunzaço muito gordo iria com qual? Mas então, aí a gente tem que voltar no que o Danilo falou. Nós vamos fazer harmonização de precisão. Você vai ter que escolher um vinho para cada corte ou estilo de sushi que você vai servir. Sim. Puxaria que o cara faz. Porque o Sim, Torô, sim. o Torô talvez tenha um grau de Uma pegada parentesco, assim, né? aqui. Com o presuntão. Tá bom, exagero, mas. Agora, em linhas gerais, pensando que é peixe cru, um arroz que tem umami, um toque de vinagre, um toque de açúcar e tudo, essa combinação toda de linhas gerais, isso aqui funciona muito porque tem essa mesma combinação de sensações. O umami, o salino, raramente adocicado, mas tem a fruta em si, o sabor de fruta que persiste, especialmente na manzanilha, que eu acho que funciona muito com sushi. Muito, muito. Porque é um bom coringa, né? Especialmente no Brasil, o Jerez é mais caro, assim, mas fora do Brasil, o Jerez tende a ser uma opção super em conta pra você comprar, pra você ter. Enfim, garrafas são baratas de Jerez em geral, mais caras do que eram antes. E que, na minha cabeça, funcionaria bem, assim. A não ser que vocês falassem, não, a nota oxidativa, quando. Eu não tenho a Bota. menor dúvida. Tem um cara de uma bodega de Jerez, que é o Fernando de Castilha, um holandês, que mora muito tempo lá, chama Jean Petersen. O cara deu uma explicação muito boa. Você quer saber qual Jerez você escolhe pra comida? Se o bicho nada, é fino manzanilha. Você dá do quê? Se o animal nada, é fino manzanilha. Se ele anda... Não, se ele voa, é amontilhado ou palo cortado. E se ele anda, é o louroso. Olha só. Entendi. Eles usam muito na comunicação oficial do Conselho. Aliás, Conselho Regulador. Queremos Copa da Jerez no Brasil. Não queremos? Pô, já pensou chefes de cozinha se associando com sommeliers do Brasil para fazer menus e preparar um ganhador para ir para Espanha disputar com caras do mundo todo? Já temos liberdade pra fazer isso, sabe, né? Mais ou menos, né? Porque oficialmente eles escolhem os países que podem participar da Copa Jerez. Ih, clima, vou dar cadeirada. Opa. Vai dar cadeirada. Opa! Não, mais um gole. Que temos? Temos, Esse é o Valdespino fino. temos Inocente, que é um fino da Valdespino. O mais legal. Esse daqui é um fino de 10 anos. O Marcelo tava falando que é o extremo, porque a levedura normalmente não vive tanto sobre o vinho. Esse é um fino de idade média de 10 anos. Então você vai ver também mais uma diferença dentro da mesma categoria. Um fino que tenha outra estrutura, outro envelhecimento. Direto eu entro lá na ficha técnica dos equipes naval, sempre que eu pego um vinho novo, vou pegar as fichas todas bonitinhas lá. E é 100% bota da Valdespino fino. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque basicamente tipo, os caras pegam o inocente e falam obrigado, nós vamos vender mais caro. Bom, tem isso com alguns. Eles tinham uma parceria com alguns fornecedores. Sei. O fundador da Equipo Navazos era o responsável pelo Valdespino. Então alguns fornecedores aparecem mais vezes no Equipo Navazos, né? Mas os produtores passaram a dizer isso, cara. Você vai gastar muito em Equipo Navazos? Pega o Inocente. Porque mas também tem isso, né? Que a equipe Navazos é uma grife de curadoria de Jerez. Sim, No fim das contas, além deles deixarem um pouco mais lá as botinhas dele, misturar aqui e ali, mas no fim das contas os caras falam, são detetives e falam, essa aqui é boa. Sim, Essa aqui é legal. Quem falou? Valdespino tem o quê? Tipo, 25 mil botas? sim. Uma vez que eu vi. O cara tem 25 mil barricas. Quem é que vai conhecer tudo isso muito Sim. bem? O próprio Enólogo que trabalhava lá, no caso. O cara é sócio da Equipo Navazos. Então, ok, tá, né, no pacote ali do que é Inocente, mas o cara sabe o comportamento de cada um. Aliás, essa é uma experiência fantástica. Você vai pra Jerez, você pega a mesma fileira de barrica, que tá o mesmo vinho, teoricamente, com a mesma idade. Você pega um, né, você vai provar de barrica, um vinho que tá na ponta, na fileira de dentro da construção. E um que tá no corredor. De soleiras diferentes. Daí. Não, tá mesmo. Mesma? Na mesma Mesma fila. fileira, no mesmo vinho. Tá diferente. Totalmente diferente. Tá? E aí, novamente, né, ao longo de 10 anos, essas evidências vão Sim. ficando mais Tá, evidentes. claro. Né? E aí posso fazer mais uma pergunta do cara que não sabe? A soleira, explica só. Eu sei mais ou menos, mas toda vez eu fico na dúvida. O que é a história da soleira? Vai descendo como? Qual que é essa história? A imagem da soleira é essa de que vai descendo, mas na prática não é essa. Tá, Soleira é um sistema de envelhecimento. tá. Teoricamente foi inventado em São Lucas de Barrameda e ficou famoso no mundo por causa de rum. Sim. A maioria das pessoas conhece por Eu causa sei, do rum. Eu fiquei sabendo da história por causa do rum. Mas, inclusive, oficialmente, você não pode estampar soleira num rótulo se ele não vier da Europa. Essas coisas que a Europa às vezes exagera na proteção dos Entendi. nomes, né? Mas a ideia é, você constantemente mistura o líquido, no nosso caso o vinho, para que aquele que for o mais antigo, está sendo misturado há mais tempo, seja a referência e seja o mais uniforme possível. Tá.
Então todas as vezes que você engarrafar, você vai ter, entre aspas, porque não é literalmente assim, O mas você vai mesmo ter produto. o mesmo produto. Não é que no ano tal foi melhor, ou ano tal. Você tem sempre os mesmos. A mesma. No fim não é exatamente assim, porque tem variações, né? Tá. Mas a ideia é essa, como é um produto muito vivo, você pega uma fila e cada barriga de um jeito, eles vão misturando essas barricas constantemente, mas não só as diferentes barricas de uma fila, os anos diferentes. Entendi. Então a soleira, em teoria, é a fila mais perto do solo, da soleira, Uhum. numa época em que essas coisas eram em escala muito pequena, era no fundo de casa, então tinha uma pilha de barricas. As do solo eram os de engarrafar. Tá. A de cima eu usava para alimentar a de baixo quando eu tirava. A do segundo nível, ou do terceiro nível, eu alimentava do segundo nível, que eu alimentava do solo. Então tem essa imagem da cascatinha, que na prática hoje não é assim. Hoje, em escala de produção, o cara tem um monte de De barrigas um lado, do mesmo um monte do nível, outro lado, e aí junta tudo. E- E faz... aí eles Tá. transferem e vão preenchendo umas às Entendi, outras. entendi. Mas a ideia é manter uma uniformidade de Um estilo ao produto longo. sempre com o mesmo sabor. A origem dessas coisas, normalmente, dessas técnicas todas muito pitorescas, ela é histórica, ela depende do que acontecia em outro momento. Num momento em que havia muito mais variação, num momento em que havia menos conhecimento preciso, né? E aí hoje eles derivam para outras coisas. Por exemplo, esse inocente que a gente está tomando, tem aqui no rótulo aqui, ó, Autumn Batch. É a saca de outono. Dependendo do momento do ano em que você saca, vai ser diferente. Então os caras já começam a desdobrar isso, ao invés de uniformidade, em diversidade. Nenhum tem o ano. Então nenhum tem o ano na. Não explícito, tem aí segredinhos do mercado. Entendi. Se você é fã de Jerez, de a sério, você pode descobrir como que um garrafador identifica quando que ele foi sacado. Esse aqui, por exemplo, foi sacado em 2021, no dia 142. Entendi. É muito de nerd isso. Ah, tem no lote. Ano 21, Dia 140. Linha Hoje de- é muito sacanagem. É. Parece as japonesas da minha escola que você falava, que horas são? Não, eu falava, "Ai, é 1/712. Que era pra você calcular quantos dividido por 100. É o 90 em francês, né? mas Truclinho. tem também umas razões para isso, mas acaba sendo uma coisa divertida, assim, para as pessoas que gostam muito descobrir. Boa. Eu queria saber, assim como com o Danilo, o que te emociona com o Jerez? Por que você aceitou vir conversar de Jerez e beber de Jerez e falar sobre Jerez, perguntar sobre Jerez, sei lá? Não, eu acho que justamente para aprender sobre. Porque para mim é interessante, é um negócio diferente. Eu minimamente tenho uma ideia de vinho branco, tenho uma ideia de vinho do Porto, tenho uma ideia de vinho. Mas o Jerez para mim é um pouco novidade mesmo. Né? Eu sei de tomar, mas não sei por que um é diferente do outro, por que não sei o quê. Eu falei, pô, vou estar com os caras que sabem. Vou fazer todas as perguntas. Porque muitas vezes eu fico perdido mesmo. Vou ler lá, então legal, fino. Mas fino, beleza. Ah, mas o não sei o quê, e por que esse é diferente do outro? E aí é um mundo que me interessa. Mas qual que é a sua sensação? O que você acha que faz com que vale a pena se aprender sobre Jerez? Ah, pra tomar melhor. Ah, pra beber. Você Pra gosta. beber, exatamente. Você Não, e pra gosta- tomar certo, assim. Então eu quero tomar esse. Eu quero tomar esse com aquele. Porque eu fico pensando, pô, quero um mais oxidado, com um sabor mais oxidativo. O que eu peço? Quero um mais secão pra comer nesse momento. O que eu peço? Pra entender mesmo. Então eu não te respondi sobre o presunto. Ser mais ou menos. Esse É esse. Não. Não. Até pode Não. ser. Qual que é esse que você tá É tomando? exatamente o meio termo. Eu acabei de servir para você o Louroso. E o Louroso é o Jerez que nunca teve véu de flor. Nunca teve essa capa de levedura aí. Essa coisa diferente que faz com que fino e manzanilha sejam como eles E a cor dele tá relacionada a isso. ao oxigênio. Não, ar. Que já- Esse marronzão aí, esse âmbar, é porque é muito tempo em contato com o oxigênio e vai ficando escuro, vai oxidando até a cor do vinho. O que eu acho que funciona melhor aqui é o que está no meio termo entre esses. É o amontilhado. Entendi. Que é o fino, ou a manzanilha, dependendo da época e do produtor. É o vinho que teve levedura, depois que ela perde levedura, que ele perde levedura e começa a se oxidar. Porque ele tem essa salinidade, ele tem esse gostinho da levedura, mas depois ele tem essa coisa da oxidação, que tem a ver com o presunto. Também é oxidado, né? Isso aqui é curado. Uhum. Então eu acho que encaixa melhor do que um fino, mas o fino pode funcionar, não é gravíssimo, não. Isso aqui me... Eu sou escola Danilo também, escolhe o que você quer beber, escolhe o que você quer comer, tirando contenção de dano, desfruta. É incrível, né? Uhum. Bom, o Louroso que a gente está tomando é o Alfonso, da Gonzalez Bias. É um Louroso, salvo engano, com 8 anos de média de idade. Então, bastante tempo de exposição ao oxigênio.
E vira essa preciosidade aqui de aroma, de perfume, de sabor. E por que você escolheu colocar uma anchova na mesa? Agora. Não, a chuva tá desde o começo, cara. Não, no pãozinho aqui pra gente. Ah. Assim, bonitinho, pô. Pra gente poder desfrutar e matar o gotinho Mas, do mas, fino. mas, por causa, pro fino. Pro fino, pro fino. A chuva acho que precisa que seja fino. Um coloroso você pode provar aí, mas eu acho que isso não vai Já causar provei. fino. E Oi? E Tá gostoso. tá gostoso. Tava gostoso. Eu vou fazer o. Então cisca de novo aqui no meu olho. Gostoso, poxa. Nossa, mano, o nariz dele é bem mais flamboyante, assim, né? Do que o fino, assim. Então, um nariz super vivo, assim, super cheio de coisa. Isso que eu falava no começo, eu acho que é uma das taças que você pode passar mais tempo da sua vida com o nariz enfiado, assim, que você vai ter o maior prazer. Isso é Assim, legal. ó, pode parecer uma coisa de nerd, mas não é. É muito gostoso ficar cheirando. Não, eu acho que aí tem esse negócio, que eu tenho isso com uísque. E o uísque eu acho engraçado porque o uísque também, quando eu fui lá pra Ririz, eu tinha lá as barricas já escrito o nome do uísque que ele ia ser, eu achei muito legal. E uma coisa que é você parar pra pensar, sabe? Que aqui você consegue parar e ficar lá. Tá. Você não precisa ficar só bebendo, você fica pensando. E é legal. Sem chorar e fica lá. E tem notinhas de evolução, acho que eu procuro uns cheirinhos ali. É muito prazeroso, assim. É um cheiro, a sinestesia, é um cheiro gordinho, assim, sabe? Isso é total Jerez para bebedores de whisky. Ah. Não só, E não as só. famílias, exatamente. Ah. As famílias de Jerez, Sim. essa é a mais próxima do que a gente está acostumado do whisky. Com pacote de sabor e com uma graduação alcoólica bem mais baixa, né? Sim. E que aí eu iria pro Danilo. Como componente de coquetelaria, é uma coisa legal, né? Ok. Você tem a referência de brandy, de whisky, com pacote de sabor, salinidade de sabor, e álcool baixo, né? Pra usar como componente. Ah, sim. né? Super, super. É. A gente fez um coquetel recente que é muito, muito curioso. O Bernardo chegou a provar. Fiz um coquetel lá pro Shiro, em cima do Kuro, do Gerard Berran. Que é um bar japonês, meio um izakaya mais exclusivinho, mais chique, assim, comida super boa. Mas como o Gerard é um catalão e gosta muito de Jerez, e a gente tem paixões comuns, assim, entre mim e ele. Aí a ideia, e lá é um bar que a gente podia construir coquetéis mais cabeçudos, assim, sabe? Porque é um bar, 8 pessoas e tal, cheio de conceitinhos. E aí, o desafio, que acabou se mostrando a grande facilidade, era construir um coquetel. O coquetel chama Jerez. Um coquetel que cada estilo de Jerez aportasse uma das características necessárias que para mim formariam um coquetel completo. Então a ideia era ser brandy de Jerez na base, que é como estrutura alcoólica, muito pouco, 20 ml, assim, é uma estruturinha mesmo. E aí tinha fino para essa nota salina, um pouquinho do traço fresco, assim, né, para alongar o coquetel sem perder a estrutura. Sherry cream para dar gordura e textura nele, assim mesmo, uma nota de açúcar também, né? E amontilhado, que é um jeito de se assentar um rolê, assim. O amontilhado é uma coisa assim, uma pena que seja muito caro aqui no Brasil, porque ele é uma das coisas que você coloca em coquetel e ele vira meio que uma espinha dorsal do coquetel. E tudo que tá em volta é coadjuvante. Mesmo que você não coloque tanto, ele vira meio que o fio condutor e aí o fino dá um pouquinho de salinidade, uma notinha de acidez, mas porque ele é tão cravado seco e com muita nota boa, assim, austerona, você fala, nossa, o amontilhado é quem brilha. E o resto é tipo, o álcool segurando ele por baixo, assim, tá ligado? E aí o cream envolvendo ele como uma gordurinha e o fino alongando em cima. Mas o centro das atenções vira ele, assim. E aí, a delícia foi justamente essa, entender que, e olha que tinha outros tantos estilos pra gente aproveitar, mas é um coquetel que cada estilo de Jerez cumpriu uma função e no fim das contas ele é uma coluna completa de coquetel, porque tipo, tão versátil é a bebida, assim, é mágico, velho. Eu acho, a gente colocou 2 gotinhas que faz uma infusão muito rápida de vodka com coisas de umami, assim, uma infusão de 90 segundos. Mas justo pra aumentar essa percepção de umami, espreme uma casca de laranja em cima e fala, senhor, feliz. É um coquetel de, entre aspas, um ingrediente só, que é múltiplo demais, assim, a ponto de você conseguir montar um negócio tão... Isso é muito legal, que é um conceito que eu acho que é de Jerez mesmo. Que parece que é um ingrediente só. O povo fala Jerez como se fosse um vinho, frequentemente pensando que é doce. Uhum. Que é uma imagem que foi criada mesmo por Jerez num passado de 50, 60 Um anos. vinho da sobremesa.
E pior até, é um vinho que não é nem da sobremesa, né? É um vinho meio doce. Entendi. E aí eles estão desconstruindo isso mesmo, porque tem o vinho doce e o meio doce, mas tem um monte de ingredientes. Puxa. Obrigado. Vou ficar à vontade, é pra isso. Com oloroso, além da dica do Marcel que veio do Ian Peterson, oloroso é para o alimento que anda, eu acho que é par ideal para queijo. Para um tipo de queijo, né? Para os tipos de queijo que a gente tem hoje, que tem um pouco mais de cura, Tá. meia ou muita cura. E aí eu acho que tem essa modinha da tábua de queijos no Brasil, né? Essa coisa do noite de vinhos e queijos. E aí as pessoas tomam Sauvignon Blanc e Gorgonzola e misturam de tudo e tá tudo bem se elas gostam. Mas frequentemente você consegue fazer as coisas brilharem muito mais se você pensar um pouquinho. Quiser um vinho que tem oxidação com um queijo que tem oxidação. Uhum. Um vinho que tem muito envelhecimento com um queijo que tem muito envelhecimento. Que dado o queijo que elas usam, em geral, merece um Sauvignon Blanc. Não, mas tem queijos espetaculares no Brasil, vai. Feitos no Brasil. Lógico, acho mas que- é coisa excelente. Estou dizendo que, em geral, o pessoal já compra a tabuinha pronta, já cortada em cubos há 3 semanas, Sim. com o plástico filme ali por cima e obrigado. Aí, de fato, acho que merece colocar ali O que ela esqueceu de colocar. Tá bom. Sim, vamos comportar. Não precisa se comportar. Ô, Marcelo, você tá comendo cecina? Maruceno. Também. Coloroso. Dá uma fatia de cecina pra mim. É um negócio que o povo aqui no Brasil não conhece. Até 2. Uma fatia de cecina, que é carne bovina feita tipo presunto, vai. Curado. É gostoso o fígado. Funciona lindo com oloroso. Cara, quando tá gostoso o vinho, esse é o melhor. Fígado. Fígado. Não, o fígado. Falei que não, pra mim não faltou tanto sal. Você achei que ele ia estar aqueles vácuos. Não. Saúde. Eu gostaria também do flor de sal. Vai chegar nas perguntas pesadas. O que te encanta você em eles? Putz. Antes de qualquer coisa, essa diversidade. Primeira coisa é que, com um nome, a gente tem uma riqueza incrível. Isso é isso. Você tem um monte de finos, um monte de manzanilhas, um monte de estilos diferentes, um monte de ocasiões e de momentos em que você consegue encontrar um para encaixar, vindo de um mesmo lugar e quase sempre com uma única variedade de uva. É muito doido que quase tudo que a gente toma de Jerez é feito com palomino fino. Já não foi assim e vai deixar de ser assim no futuro também. Mas agora, quase tudo que a gente toma é da mesma variedade de uva. Eu acho isso espetacular, assim, é realmente instigante. Eu fico com vontade. Aí tem o segundo ponto, que é na hora que você põe na boca. Cara, é uma delícia, é estimulante, dá vontade. Dá vontade de você continuar bebendo, você tomar de novo. Acho sedutor demais. Não sei como fugir disso, né? Dessa coisa da diversidade. E pra mim, tem essa coisa. O Jerez vai com tudo. Pra mim, a frase funciona com tudo. De qualquer jeito. Acho que as melhores combinações que eu já fiz, sem purismos, assim, mas de estar num lugar e provar uma taça de Jerez com uma coisinha, você fala, putz, Quando que deu é isso? uma- Coisa simples, assim, né? E até pegando paralelo, estamos falando, champanhe, que é legal, que vai do começo ao final, de fato, champanhe é muito legal. Mas, assim, Jerez acho que cumpre um diapasão muito maior, assim, mais amplo de estilos, com esse mesmo propósito, assim, funciona com tudo. Eu estava em Portugal fazendo uma degustação de finos, e aí tinha uma banca de ostras do lado da sala. Falei, cara, vamos fazer brincadeira. Peguei 2 ostras, tipo, de terras do Sado, tal, por acaso era exatamente esse fino. Cara, assim, deu pau em qualquer combinação de champanhe que eu já fiz com ostra. Ostra in natura, sem nada. Fino, ostra. E não cansa, né? Acho que o champanhe às vezes cansa. E falou, e na sala... Champanhe cansa sacanagem. Você. Mas, Vamos com mas- calma. mas muito. Muito Aqui people você pro. tá mais white Champanhe não cansa. Chega de champanhe pra mim. Me empapuça. O Rafa anda com a Natura. Me cansa. Não, mas tirando as vezes, mas que cansa um pouco. Aqui não canso. Eu fico bem. Eu tô legal. Me dá vontade, ao contrário, dá vontade de comer mais. Então, Sim. o Champanhe às vezes. champanhe já deu, agora eu não quero mais comer. Parei aqui e tal. Não, mas acho que em definitivo, que rola de comparação, assim, que eu acho que é muito forte, pra não bater muito em champanhe. Sim, porque vamos falar É espetacular. Não, mas o negócio é que você pega o champanhe mais barato do mercado, Ah, sim, ele já é um tem puta nem- Jerez de preço. Sim. E você pegar o champanhe, não o mais barato, mas um médio, é o Jerez mais caro que tem no mercado. Isso aqui, considerando o que entrega e o que custa, mesmo tendo ficado mais caro, mesmo sendo caro para os padrões da economia brasileira,
Cara, é muita coisa por muito pouco. Eu acho também. Não, eu acho dos custos-benefícios gigantescos, assim, Jerez. Calma, o que eu te falei daqui é só um ponto na reta. Hum. Eu falei, outra combinação pra mim foi espetacular, assim. Jerez. Um rabo de touro, rabada, com oloroso. Uhum. Um outro oloroso, um pouco mais envelhecido. Mas, cara, combinação celestial. Falei, e aí, ok. Se quiser pegar mais palavras de champanhe, são poucos champanhes, ou talvez nem um champanhe que faria frente a uma rabada ali. Sim. Chamando de Jerez. Funcionou de um nível espetacular. Uma vez, uma degustação também, um atum curado. Era um atum, Kiki da Costa, tava em Jerez por acaso, com amontilhado. E o cara pegou, teoricamente, a parte que se descartaria do atum, aquela parte que tem o sangue, né, um pouco mais escurinha. Ele curou por 90 dias aquela parte a seco. Então virou um salame daquela parte que, teoricamente, é um descarte. Sabor muito forte. Com amontilhado, cara. E é isso, sem ingrediente e vinho. Sem firula, assim. Com as coisas do seu amigo Saburó é bom de testar, Sim, amontilhados e derivados. Sim. Por ele ser fortificado e tal, ele dá se eu consigo colocar na minha geladeira e tomar durante a semana mais tranquilamente? Excelente pergunta. Primeiro, full disclosure. Tá? Sendo completamente transparente. A imensa maioria é fortificado. Mas não necessariamente os Jerezes têm que ser fortificados. Tá. Porque nós vamos começar a ver, e tem ali umas joiazinhas pra gente provar juntos, não fortificadas. Coisas que vão aparecer com o nome de Jerez, que não tem fortificação, e vamos começar a ver coisas que não aparecem com o nome de Jerez, não são fortificados, mas vêm de Jerez. Entendi. Tá? Dito isso, a maioria é fortificado, e não só a fortificação, mas também a oxidação, ajudam que esses vinhos possam ser bebidos durante mais tempo. Entendi. Quanto mais eles forem frescos, fino e manzanilha, mais rápido você precisa beber antes deles perderem o caráter próprio. Mais frágeis eles são. Quanto mais eles já tiverem sido oxidados, isso tem 8 anos de oxidação, então o que mais pode fazer oxidação? Então esse eu poderia guardar na minha geladeira, tomar uma tacinha hoje, dar uma segurada, tomar uma tacinha amanhã. Fazer um coquetel, fazer uma partezinha. Qualquer um deles. Só que a velocidade que eles vão decair vai mudar de mais ou menos rápido para uma manzanilha fresca para quase nenhuma mudança para um oloroso envelhecido. Na média eu sustento. Mas eu sempre devolvo com uma pergunta. Eu recebo muito isso. Quanto tempo dura um vermute na geladeira? Quanto tempo dura um Jerez depois de aberto? E eu nunca vi nenhum cara perguntar isso pra mim sobre Barolo. Que ele pagou muito mais caro. Fala assim, não, quanto tempo dá pra abrir meu Barolinho e tomar uma tacinha por dia se eu quiser? Então assim, se o Barolo, quando chega o fim da noite, você fala, não vou deixar essa garrafa aqui, vou matar. Por que não faz isso com o Jerez e com o vermute? Que o vermute custa R$120, o Barolo custa 1.300. Aí o cara fala, eu acho, por que não beber ele ao longo da semana? Aí, mas as pessoas não, na cabeça delas, elas têm isso de que ela viu o fino da Tio Pepe envelhecer, amontilhar na prateleira do bar, 12 mil anos. Ali, todo empoeirado, e ela acha que aquilo é uma garrafa pra guardar ali no bar do vô, sabe? Aquele bar no meio da sala, assim, e deixar aquilo. Sendo que é uma garrafa de preço muito justificável, e você poderia realmente chegar no final da noite, matar, usar pra fazer molho, coisa que, sabe? Não deixar passar de 4 ou 5 dias na sua geladeira. Dito isso, dura mais de uma semana tranquilamente na geladeira. O dito isso conta, porque se você abrir uma garrafa de manzanilha laguita, especialmente, estou usando de exemplo porque screw cap. E o screw cap é uma tampinha que as pessoas olham meio torto, mas ela é espetacular. E pra refechar, ela é muito boa. E pra fechar de novo, excelente. Então, essa tampinha quer dizer que esse vinho veio super protegido, e que você abre e fecha de novo com facilidade. Se você deixar uma dessa na geladeira aí, todo dia você tomar um golinho, um fundinho de taça pra relaxar na hora que você chega em casa. Não é um dia que você vai beber, mas, durante 2 semanas, você não vai ter problema. Sim. Você não vai ter problema. E tem mais, você pode fazer o teste você mesmo. Testa. Sim, vê como é que tá. Pega uma garrafa de Tio Pepe, põe na geladeira, mas na geladeira. Na geladeira. Sim, põe na geladeira. Longe de luz e testa o que acontece durante uma semana. E aí, depois de 2 semanas, você pega e abre uma nova. Aí você tem que provar lado a lado, pra você entender o quanto perdeu. Boa dica. É verdade. É super importante. Eu faço isso em coquetelaria. Eu deixo os Jerezes lá, aí daí semana que vem eu vou fazer teste de novo. Daí quando tá no fim, eu abro uma pra ver a diferença que deu assim. E dá. Continua potável. Continua uma delícia de beber, porque é uma coisa tão deliciosa que ela menos 18, sabe? Em vez de ser nota 10, vai virar 82. Agora, sendo um bom vinho, é tão delicioso, podem ser tão deliciosos que você pode tomar isso sem se preocupar nem com quando, nem com como, nem com onde. Você só põe e não dá bala.
E que eu ouvi dizer também, né? Se depois de 2 semanas não conseguir terminar a garrafa, é problema não no vinho, né? Exatamente, pô. Esse eu acho inacreditável. As pessoas não se perguntam isso sobre outros vinhos, assim. Às vezes vão, deixam lá. Mata, não, vamos. Gente, antes de ir embora, sabe? Vamos terminar o barulhinho? Aí foi indo o barulhinho. O Jerez não, coitado. Jerez fica lá, não, bota na geladeira lá e vê quanto dura essa caralho. Que ódio. Eu tenho ódio, mas com vermute também. Ô, Rafa, agora que você provou, que 4 estilos diferentes? Sim. Manzanilha, super fresca. Fino com mais densidade. Fino muito envelhecido e oloroso. Você consegue pensar em outras formas de cozinhar com essas coisas? Você tinha falado mexilhões. Tem alguma coisa que te inspira assim? Putz, dá vontade de testar. Sem saber se funciona. Dá vontade de testar fazer isso aqui. Não sei, fico pensando. Pensa aí. Eu fico com mais vontade de comer do que de cozinhar. Ah, muito bom. Desculpa, não quero te Pô, pra viu trabalho. minha profissão, cara? Não é? É o meu Deus. Mas é engraçado que assim, eu tenho uma coisa assim, eu tenho menos essa vontade de, puta, isso aqui eu preciso botar pra não sei o que lá e tal. Eu fico, quando eu começo a ficar com fome. Eu não acho ruim, não. É excelente. É um negócio, tipo, cara, o que eu poderia comer? O que seria... E não uma percepção, né? Uma perspectiva meio de, cara, o que eu vou agora? Vou pegar, vou matar um porco e fazer um negócio. Não. Vou lançar uma. Não seria uma ótima opção, muito mais barata, uma variação de um Puleu Vanjone, por exemplo, em vez de usar Vanjone e usar Jerez? Claro. Que é pra usar um Vanjone Custa aqui, que a menos. garrafa começa em R$800. Custa menos, Muito pega menos. o mesmo perfil, mais ou menos. Teria uma variação cool, assim, acho que podia ser uma coisa legal. Sim. Ou um Beurre Blanc de Jerez, assim, que é super gostoso. Esse eu já fiz, é uma delícia. Muito bom. Molhões legais. Você tem uma receita sua, Marcelo? Uma coisa que você já fez com a Jerez, assim, em casa? Putz, cara, aquela coisa sempre dá uns dashzinhos, né? Então vai fazer um gazpacho, tipo, já vai acompanhar, já dá um dashzinho, né? No próprio gazpacho, um arroz branco, né? A sopa branca de amêndoa também. Pô, amêndoa, alho, não sei o que, pô, já dá um dashzinho de um fino ali, depois você já acompanha junto, né? Em casa a gente usa direto, isso mesmo. O Jerez que tá na geladeira aí, que a gente tá bebendo ao longo do tempo, até pra você não ter chance de desperdício e ser acusado pelo Marcelo de ser o problema. Como, tem cara de frango isso aqui. Cara, você usa... O frangão assado. Pô, de cozinhar. Molhão. É bom. Marcelo, você respondeu meio que no bolo, mas eu queria saber se tem uma coisa aí que te inspira em especial sobre o Jerez. Teve algum momento de... Aliás, melhor, você se lembra do momento em que fez... pim, e acendeu assim, que você tomou o Jerez e falou, caramba, isso não é só aquele negócio que eu tinha lido uma vez. Cara, tá vinculado à primeira resposta, 2012. Teve um evento, por acaso, a gente vai fazer uns crossings aqui do que você falou. Teve um evento em Nova York, chamava Sherry Fest. Foi a primeira edição em Nova York e foi o primeiro grande festival assim, de degustação de Jerez. Então eram 150 Jerezes servidos de umas 30 bodegas, todos em Nova York. Então juntava, fazia em restaurantes, coisas de harmonizados e tinha uma feira de degustação. Então a gente tinha feito as degustações aqui, tudo bem, super legal. Uma coisa é você tá num evento... com gente do mundo inteiro, tinha gente chinês, tudo isso. E cheguei lá, você começa a provar umas coisas que, assim, Jerez era legal, deu um salto absurdo. Por diversidade, por especificidade, falei, você vai dando um zoom no mapa, né? Então, ok, visto de longe era legal, você dá um zoom, você fala, opa, peraí, tem mais coisa. Você dá outro zoom, opa, tem muito mais coisa. E pra mim que é muito tangível, né? Você prova, cara, ok. Deu pra separar muito bem as coisas. E quando você vê, você tem 30 registros diferentes, completamente diferentes um do outro. Sim. Então essa diversidade, claro, não é com estilo. Foi a primeira coisa que a gente fala de Jerez, é que não parece nada de vinho. Esquece, tudo que a gente tá acostumado de vinho branco, vinho rosé, vinho tinto. Cara, todos esses dias de fruta, tchau, bota em outro pacote. Aqui é desliga o fusível, liga outra chavinha, a gente entra no universo de Jerez. Né? Organolepticamente, tipo, sabor, aroma, é muito diferente. Então até para não assustar as pessoas a gente fala isso. Cara, entra nesse universo, desliga a chavinha de vinho, entra no universo de Jerez. Ok, essa é a primeira fase. E depois você começa a mergulhar nesse zoom. Você vai mergulhando e o universo não acaba. Não acaba. Não acaba. Por estilo, eu falei, você começa por estilos, por safras, por idades. Eu falei, pô, foi até 1700, essa brincadeira. Bom. E por acaso, esse para Gonçalves Vias, um dos vinhos mais velhos também. Tem a soleira fundacional desses caras. Então tem o costume deles guardarem as botas onde a vinícola começou. No sistema de soleira. Então tem vinhos, tem bases ali que até de 1800.
O negócio é que a história desse lugar é tão longa em produção contínua de vinho, que isso não é comum, tá? Qualquer lugar que você for de produção de vinho tem uma história longa, né? Na Europa especialmente e tal. Isso tem tanto tempo que faz vinho, tantas histórias diferentes, tantas influências diferentes, que eles conseguem voltar no tempo e recuperar alguma coisa que não é feito mais e falar, putz, olha, vamos testar isso aqui de novo. Uma variedade de uva, uma técnica, um lugar, um jeito de cultivar a planta, sei lá. Aí gera essa diversidade bizarramente infinita. Muito doido. Que me leva a uma pergunta, que é muito importante, essa é uma pergunta curiosa mesmo, assim. São bodegas tão tradicionais, grandes e antigas, assim, e que fazem um produto tão sólido e violento, num estilo que é muito demarcado na cabeça das pessoas, seja ele em moda, ou seja ele o que ele era lá, o vinho das tia velha de Londres, assim, sabe? A única coisa que me faz ele ligeiramente desalinhado é que existe microprodutor de Jerez. Existe cada vez mais. Porque até hoje eu vejo muito a Valdespino, Gonzalez Vias, Lustal, né, Fernando Castilha. Esses caras são super parrudos, que são deliciosos. E eu nunca vi chegar aqui, por exemplo, lote de pequeníssimo produtor. Existe, e agora já tem no Brasil. Ah, é? Uhum. Tem Muchada Le Clapar, que é um micro produtor, uma associação de um cara da Andaluzia com um famoso produtor da champanhe. Faz micro quantidades, está disponível no Brasil hoje. Muito legal. É muito legal e tem um motivo para isso. Bom, tem um motivo para tudo, né? Mas tem um motivo técnico, assim. Durante muito tempo a produção estava mesmo concentrada em uma área, tinha umas regras que limitavam um pouco as coisas. E recentemente acelerou muito, porque eles liberaram que você possa chamar de Jerez vinhos feitos em lugares onde não se podia. No entorno das cidades clássicas de Jerez. Então vários microprodutores, várias famílias que antes só entregavam suas uvas ou seu vinho para um grande como Valdespino ou Gonzalez Vias, passaram a fazer seu próprio vinho, engarrafar e vender como Jerez. Ou que vendiam, mas não chamava de Jerez, então não ganhava visibilidade. Então você vai começar a ver cada vez mais microprodutores fazendo coisa do jeito deles, com a assinatura deles, com os acertos e os erros deles, e isso vai dar ainda mais diversidade para o que o Marcel está descrevendo, que é uma das grandes belezas de Jerez. É muito possível que Jerez caminhe para perto do mundo do vinho natural, ser um vinho de produção tão discrepante do vinho natural? O Muchada é um exemplo de produtor bastante natural em Baixa Jerez. intervenção, assim. E tem outros. Inclusive porque a gente tem coisas quebrando o padrão de Jerez, vai. Tem algumas coisas que fazem parte do que a gente chama de Jerez, e tem outras coisas que são experimentalíssimas que não se permite chamar de Jerez hoje, mas que possivelmente no futuro vão aparecer. Então tem produtores lá testando variedade de uva que agora até já pode começar a testar de novo, do passado. Técnicas, formas de fazer, muitas vezes de baixa intervenção, que hoje não aparecem num rótulo de Jerez, mas que estão sendo preparadas aí no futuro, possivelmente, por que não? Super cool. Bom saber. É muito legal. E por isso digo, esse é um lugar para ir. Não é ali na esquina, hein? Não é uma viagem, sei lá, para Santos ou para Buenos Aires, ou mesmo para Madrid. Porque você tem que ir até Madrid e depois tem que ir para Jerez, ou para Lisboa e até Jerez. Mas é um lugar em que a vida é fervilhante, a música faz parte do dia a dia, a vida de bar, a vida de comida, e que tem essa diversidade de vinho e de técnica e de história, cara, é realmente encantador, é apaixonante. Bom, distinto senhor aqui já esteve, a gente podia organizar uma excursão. Eu nunca fui. E acho que tem essa eloquência do Andaluz também, que é muito típica, né? É o quê? A eloquência, né? Como os caras falam, né? Uma coisa quase novelesca, assim, de se falar. E que é muito. Meio dramático. Tava total. E é o povo mais gente boa da Espanha. Também, tem Sem dúvida. E hoje é quase impensável um bar que não tenha pelo menos 2 garrafas de Jerez ali. Porque ele é um item quase sine qua non da coquetelaria, tanto da coquetelaria clássica, quanto da coquetelaria moderna, tanto do Brasil, quando você vai, sei lá, no Tire Elementary, em Londres, direto você tem Jerez como um dos elementos que dão swing pro coquetel. Especialmente no Elementary, que é na frente, são 2 bares dentro do mesmo imóvel, fica na frente e outro atrás. O Elementary é basicamente variações sobre clássicos. Então ele tem um gimlet de palo cortado, por exemplo. Gimlet de palo santo, por exemplo. E aí ele pega e adiciona Jerez, mesmo quando ele não fala, para dar textura, para dar um pouco de samba mesmo nos coquetéis. Isso é muito legal. Então desde lá até no Fel, que é um bar só de Forgotten Classics, né, Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, drinks do século XVIII, assim,
tem Jerez como um elemento crucial para que o bar funcione. Então, na coquetelaria, ele é um grande hit, não, ele é um gigante. Assim. É importante falar isso, porque a gente fala do Jerez como alimento da coquetelaria de agora, mas é porque agora está sendo recuperado. Muito. Porque é fundamental. Os primeiros livros que descreviam coquetéis, Jerez no século XVIII, XIX, Jerez Arrodo. Jerez Arrodo. A drink durante uma época foi essa coisa de velho mesmo, igual o Campari foi no Brasil, assim, o drink da tia e tal. Era Jerez vindo lá na Inglaterra que os caras tomavam. Tem um livro da MFK Fisher lá, que ela Jerez com 3 dash de Worcestershire sauce, sabe, de molho inglês. E que é horrível, já testei, horroroso. Com bastonete de cenoura, tá ligado? Assim, era uma coisa antiga, porque de fato era algo que estava presente na mesa do europeu, vou dizer do europeu, não sei, mas na mesa inglesa com certeza estava presente, e nos livros de coquetelaria, pelo menos os que eu conheço, mais antigões, assim, ele era um elemento marcante, assim, a cada 4 páginas havia um drink com Jerez. Eu acho que pro dia, pra ficar popular, pra ficar ser mais consumido no dia a dia da galera, assim, é conhecer mesmo. Falta conhecer. Falta saber o que é. E tomar. Prova aí. Quanto mais gente tomar, porque não é um negócio, não é uma uva que, tipo, palomino, ninguém conhece. Não é, vou tomar um chardonnayzinho. Não. Que todo mundo sabe o que é. Então eu acho que falta a galera tomar mesmo. Toma aí, que ocasião, quando eu tomo? Não sei. As pessoas não sabem quando tomar. Aí quando você fala isso do queijo, se a galera se liga aqui, quando você fizer aquele negócio de queijos e vinhos na tua casa, você vai brilhar se você chegar com Jerez. Vai brilhar. Mas como assim? Vai ser o papo da mesa? Alguém vai levar um Chardonnay de R$700, você vai brilhar mais com Jerez de 200. Então, se isso for... Verdade. Se a galera se ligar disso, aí mata. Sabe que eu acho que essa onda de vinho natural, que agora já não é mais uma onda, é uma coisa sólida, um estilo muito demarcado, mas que pegou muita gente jovem, e gente que não estava no mundo do vinho para isso, foi muito, muito propícia para que... Porque antes as pessoas eram muito, ainda são, mas tem melhorado, apegadas a rótulos. Porque como elas não sabem o que beber, ela gosta de DVKTN, ela gosta de Latitude 33, ou qualquer que seja. Chianti X, ou... que tem as vaquinhas mais uma época era uva, lembra? O pessoal falava, eu gosto de Merlot. Eu gosto de... E aí, com o tempo, o pessoal foi pegando afeto com produtores. E eu acho que com vinho natural, as pessoas estão muito mais curiosas por coisas que falam, o que eu tomo? Que é legal. E eu acho que Jerez poderia surfar essa onda lindamente, assim. Tá ensurfado, sem dúvida. Tem surfado. As pessoas estão muito... Eu vejo que, assim, elas vão pra bar de vinho e pedem indicação às cegas, assim, chegam lá na sede da Dani, de novo, ou vão em restaurante e falam, o que eu bebo? E aí eu, olha o que chegou hoje, que legal, tem isso aqui. Aí mostra o vinho e o cara fala, legal. Antes não, ele ia falar, tem o Cabernet? Não, então ver o Cabernet Malbec. Mas eu vi, outro dia eu fui almoçar num lugar e tinha o Jerez no cardápio e tava perdido. Perdido mesmo, tava lá. Na locadora, lá perto do filme brasileiro. Atrás da sessão pornô, assim. E é meio isso. Passando a sala passa a sala da sessão pornô, perto do lado do amarelo manga. E eu acho que faltava exatamente isso. E contar o que era. Tá aqui, tá. É uma opção, tá. E aí, Isso é ruim, né? Gente, mas de fato tudo isso estava concentrado na mão de muitos poucos empresas, vinícolas, importadores, etc. E hoje está cada vez mais aparecendo, distribuindo, ganhando mais pessoas que estão falando o que precisa as pessoas falarem. Tipo... Mas ele levantou um ponto que eu acho muito importante, que está na mão daqui. Que é o fato do Jerez estar na carta de vinho escondido lá atrás do banheiro. Sim. A gente fez um teste no Barouche, não é nem um teste. Tem um vermute no Barouche, produzido pela Vinhas do Tempo. E assim, no Brasil, via de regra, vermute você vai encontrar lá perto do whisky, tá ligado? Depois você passa o cardápio, tudo. Aí lá no conhaque, vermutes. Aí tem 2 lá. Martini, cinzano, Martini rosa e com sorte cai pelo clássico. Aí, a gente botou a gente tem o Barouche, é um bar de coquetelaria, com comida. E a gente botou o vermute na carta de coquetel. São 10 coquetéis e ele é um deles. Uhum. E aí, a gente esgotou todos os vermutes da Maria Emília, da Vinhas do Tempo. E o segundo lote, eu falei, eu quero o lote inteiro pra mim. Porque eu descobri que só a gente vendia esse vermute.
Ela vendeu pra galera, o Bautista no Arthurito vendia e tal, mas porque é ele no salão forçando. Mas se aquilo tem um espaço de protagonismo, e não tipo assim, eu vou tomar isso aqui, e aí no final toma um herezinho. Ou não, então um isso- vermutinho. A gente falou, esse vermute é tão fresco e gostoso e mais complexo que tanto coquetel, que ele vai entrar na carta de coquetel. É assim que ele tá descrito. Como se fosse um drink. E as pessoas tomam, aí acabou, as pessoas imploraram pra ele voltar, ele voltou agora, assim. As pessoas querem levar a garrafa embora, porque você botou uma roupa linda. É uma criança super bonita. Eu acho bem Mas ela não vai difícil. pro casting da igreja porque a mãe vestiu ela mal. Entende? Porque não vendeu ela bem. E eu acho que você tem que ir lá e dar um amor pra aquilo. Falar, pô, eu adoro o Jerez. E botar em primeiro lugar da carta. Falar, olha isso aqui. Aí, quer fazer o nosso menu degustação sem pedir uma garrafa pra cada um? Pede uma garrafa de fino pra você ver se não segura. E tchau. É difícil sei lá, prova e ter uma coisa assim, não curti. Muito É. difícil. É muito difícil, vai ser um negócio que o cara... Eu diria que é muito comum com alguns estilos de Jerez. A pessoa provar e falar, oi, peraí, o que é isso? É muito estranho. Será? Eu não acho que com fino assim, um É- fino de pó, não vai ser um negócio... É muito comum. É muito comum. Como o quê? O desconforto ao provar alguns estilos, tipo fino manzanilha em especial. De alguém que não tá nesse movimento do vinho natural, de alguém que toma um vinho Tem o razão. padrão, vai. Tá. O vinho standard. O Sauvignon Blanc Chardonnay da massa. Mas A tem... pessoa bebe isso, quando ela prova Jerez, ela estranha. Ela estranha. A pessoa que está muito aberta, a pessoa que já está engajada com outras coisas, que prova cerveja artesanal, que prova vinho natural, que toma coquelaria autoral, essa pessoa tem maior chance de se relacionar com esses vinhos. E aí eu queria seguir com o que a gente vai beber, mas o Marcel queria falar uma coisa. Não? Não, que uma vez no hotel aqui em São Paulo, rapidinho. Essa coisa do Jerez tá no lugar errado na carta também. Tava junto com os destilados lá no final da carta. Aí eu pedi, cara, você tem esse era um fino? Tá. Tem. Então eu queria uma tacinha. Aí o cara trouxe aquela taça minúscula, Nossa. quase de cachaça. Sim. E trouxe o dosador. A grapa, né? Ele... Trouxe o dosador de metal, trouxe o dosador E o vinho de metal. quente, da prateleira. Destilado, então. Até aí, o próprio posicionamento da carta fica escondido, então o cara também acaba não se qualificando para saber como serve, Sim. você vê melhor aquilo lá. E aí vai essa gangorra tudo para baixo, né? Então, É assim mesmo. É isso aí, é verdade. Tem essa pegada, né? Bebe lá na carta, morrendo há anos. O cara vem com o dosador. Esse é um clássico internacional, aquele uma taça de Jerez. Mas a gente não tem. Se eu tô vendo, a garrafa tá ali. Ó. Ah, de tio Pepe. Tio Pepe. Não é Jerez isso. E que a marca, que daí virou metonímia, né? Aquele negócio, tipo, Sim. a marca virou da Gillette. Uma marca Tio tão Pepe grande. é de fato isso, né? É uma grande Aí você vai bandeira pra Madrid, histórica. tá lá, um outdoor, um letreiro gigantesco. Exato. No meio da É. cidade. Olha, eu segui duas coisas pra vocês que ilustram várias coisas que a gente tá falando. Primeiro, isso aqui oficialmente não é Jerez. Mas é Jerez. Isso vem de vinhedos de Jerez. As uvas são Palomino Fino, de um dos vinhedos mais clássicos que existe. Esses são os vinhos que eles usam para alimentar as soleiras do Inocente. Tá. É o vinho que é produzido no ano e que entra no sistema de soleira para um dia sair Inocente com 10 anos. E aí eu segui para vocês duas coisas. De um lado, o Macharnudo Alto, que é a parte mais alta do vinhedo, que alimenta o Inocente. E do outro, à direita, a parte de baixo do vinhedo, o Barro Macharnudo, que não faz parte do Inocente. Mas é o mesmo vinhedo. É a parte mais baixa e a parte mais alta. Vinhos sem fortificar, quase sem flor, tem um pouquinho de tempo na barrica, começa a formar flor. E é um sinal dos tempos, assim, das mudanças. É um vinho que não tem adição do álcool, tem menos da influência da flor, então são boas formas de se introduzir o conceito de Jerez, de apresentar o conceito de Jerez para o público. Porque tem a base, você sente o sabor, mas não tem todo o impacto de Jerez. Pro bem ou pro mal, vai. Especialmente para quem não, talvez vá se surpreender de maneira... O que a gente come com isso? As coisas do fino, sem dúvida, né? Pepinilhos, anchovas, azeitonas. Podemos tentar com os presuntos para ver o que acontece. Os quê? mais brancos, mais frescos. Os que nadam. Os que nadam. O fígadozinho aqui. Que boia. Marcel, o que você acha que podia ser? O que você gostaria que fosse a evolução natural do Jerez aqui no Brasil, vai? Como que você gostaria que acontecesse? Que as pessoas vissem Jerez, que as pessoas vivessem Jerez. Acho que é o caminho natural que está sendo feito. Acho que não
não tem grandes deméritos, assim, quando a gente olha para a trajetória do que é o Jerez no Brasil, nessa história recente, cara, tem um crescimento bom. Obviamente, o que eu desejo, cara, que os importadores olhem, que os consumidores olhem, acho que tem a qualificação da cadeia toda, então isso é, que tragam mais produtores, falou, dentro do cenário produtivo, cara, tá, assim, o colchão tá bem formado. Entrada de novos produtores, a lei local flexibilizou a entrada desses novos produtores. Isso é, desde a galera jovem que não tem tanta grana para começar, já não precisa ter grandes estoques para começar, então consegue ter uma versatilidade maior para entrar na cadeia produtiva com mais criatividade. Segundo passo, os importadores aqui começarem a olhar esses caras e falar, pô, dá para trazer, tem margem para negociar e chegar com um preço até que razoável aqui, qualificar, né, na ponta para o restaurante, para a loja, para o consumidor final, falar, cara, prova isso daqui. Dentro do que a gente falou, né? Vai para N ocasiões, funciona perfeitamente a mesa, ainda, né? Preço, aquela coisa de sair do lugar comum, né? O fato de ser cool. Fala, pô, Chardonnay Sauvignon Blanc, Chardonnay Sauvignon Blanc. Cara, não, trouxe um Jerez. Opa, peraí. O que esse cara tá trazendo? Se conseguir colocar duas informações básicas, seja dos estilos ali, fala, cara, prova. Ou prova com isso. Só pega esse pedacinho de queijo e prova com esse vinho. Assim, o potencial tá aqui, a bebida tá feita, tá tudo ali. É saber colocar, apresentar para as pessoas. Para mim é só isso. Então não tem grandes segredos, ou não precisa inventar grandes histórias. É pegar, saber juntar as coisas e falar, tá aqui. Ó. Só colocar na mesa e falar, né? Dan, por que você acha que tem lugar, aqui no Brasil, eu diria, em especial, em que as pessoas não estão usando Jerez na coquetelaria? O que você acha que falta para que... Em São Paulo, sim. Mas fora de São Paulo, depende. Mas eu acho que falta eles colocar a roupa da Dudalina e sentar do lado de DV e Aperol Spritz. Acho que tem que furar a bolha. Acho que tem que deixar perder a aura cool. As pessoas continuam apostando que o mundo lindo é um mundo cult, e quando sai desse espaço cult, as pessoas tendem a desmerecer aquilo que fura a bolha. E eu acho que quando você... Eu acabei de voltar de Teresina, que tem um puta bar de cotelaria super legal lá, o Bart, e... É botar na mesa dessas pessoas. Não chega de indie rocker tomando Jerez. Acho que tem que botar na mesa do lado do DV Catena, na mesa do tiozão, na mesa da família, no churrasco de domingo. Quando isso acontece, pra mim é a vitória. Enquanto permanecer no circuito cult de eu e todos os meus amigos de coquetelaria aqui... Em Pinheiros. Super, exato, entre Pinheiros e Centro... Super legal, super legal. Aumentou exponencialmente a venda de Jerez. Às vezes chega a não ter em determinados momentos, mas lembra que a gente tinha um mercado desse tamanho. Que se lá na frente uma importadora igual, sei lá, Zahil, vai e pleiteia e fala, ó, eu quero trazer 4 pallets a mais porque tem demanda, vão olhar pra cá. Porque em algum momento vira põe preço e etc. E a gente começa a ter prestígio. Enquanto a gente aumentou um pouco a venda de Jerez, mas no fim das contas eu ainda vou pra terra dos meus pais assim, e chego uma garrafa de Equipo Navazos e fico boiando, sem ter com quem beber. Sim. Eu queria que estivesse lá. O negócio é investir no Goiás. É. Não. Bons goianos. Também. Também. Ô, Rafa, o que você gostaria de fazer com o Jerez na sua vida? Vai, depois desse momento, você falou que eu vim aqui porque eu queria ver... Não, mas é um pouco, eu sou o exemplo do negócio. Eu quero entender, saber o que é só. É mais fácil, né? É o negócio de sair da bolha. Ou quando qualquer coisa dentro da gastronomia, quando ela tá fácil de entender. Então, como tem 1000 coisas, 1000 histórias, é o fino, é o oloroso, não sei o quê, mas quando esse conhecimento é passado de uma forma fácil, cara, prova aí, porque é assim, e vamos aí. E eu trouxe aqui pra gente provar. E aí facilita a vida. Quando fica mais fácil, o que eu queria é muito isso, que fosse uma coisa do dia a dia, pô. Vou sair, vamos comer queijo? Tá aqui. Não é uma coisa, eu sou muito conhecedor. Claro. Se todo mundo tá aí, a coisa vai. Acho que é essa a variedade. Aí tem muito desse negócio no cardápio, na carta de vinhos, tá fácil ali. Tem mais de uma opção, tá ali junto com a galera, entendeu? Não tá como um negócio separado e tal, é meio isso. Eu vou chutar uma atrocidade. Eu acho que falta Jerez provocar um movimento vulgar para que ele seja gigante. Me explico. A gente nunca comeria sushi tão bom no Brasil se não fosse esse temaki e o cream cheese. E a gente não estaria falando de textura, de vinagres do chari, temperatura do netá,
se não fosse a popularização violenta da culinária japonesa no Brasil a partir de produtos que muita gente considera vulgar. A gente não beberia saquê bom no Brasil não fossem as saqueirinhas de kiwi e de morango e lixia. Não beberia, porque o acesso a pessoa começar a beber alguma coisa que não era a caipirosca, era o saquê, que a pessoa entende já que tem menos álcool, uma mínima informação ela vai absorver. Entende que aquilo com fruta é gostoso, começa a pegar carinho, começa a saber onde comprar a garrafa, começa a ter a garrafa em casa. Esse é um movimento que aconteceu, sei lá, de 2002, talvez, pra cá. E hoje, essas mesmas pessoas que tomavam saqueirinha de morango lá atrás, estão indo lá na loja de saquê, comprar e falar, eu gosto mais ronjoso. Eu prefiro o Junmai da Índio. Se Jerez consegue um Perfect Pour, por exemplo, Jerez tônica é um negócio super legal. Se consegue alguma coisa que invada de uma maneira que as pessoas falam, mas não é um Jerez puro, eu prefiro... Foda-se, você prefere puro. Para chegar nesses lugares, você precisa de uma estratégia de popularização violenta. É um negócio que você tomaria num festival tranquilamente. Ninguém tomava Campari até que no calor e tal. A violência Negroni virou Não drink. Talvez um coquetel pronto à base de Jerez, um RTD simples, Alguma que coisa. no festival gira e Pô, fala. num festival é só que você tá de pé lá tomando um negócio. Pô, vai tranquilamente. Eu acho que não são caminhos excludentes, na verdade. Não, paralelo. Acho que você tem, exatamente, essa parte da popularidade que aumenta a base, Uhum. gera número e cria condições também para ter mais produtos, mais SKUs aqui no Brasil, com preço legal. E aí, quando você olha no fenômeno mundial, você vê, cara, um Peter Cissek comprando vinhedo lá fazendo vinho, em Jerez. Uhum. Um Vega Sicília, por pouco não comprou um vinho, uma bodega muito tradicional lá em Jerez. Marcelo Retamal, do Chile, comprou vinhedo do lado do Peter Cissek. Comprou? E já tá produzindo Que massa. em Jerez, em Balbaína. Então, cara, você começa a ter um fenômeno mundial, falou, cara, né, ok, tem um fenômeno brasileiro, que eu falei, anda em caminhos paralelos, mas você vê um monte de enólogo no mundo inteiro, cara, olhando pra Jerez, fala, quero comprar, quero fazer, quero não sei o quê. Tô de olho ali no vinhedo. Claro. Indo pra lá, você fala, ok, aquela coisa do estourar a onda, né, cara, a onda tá formando. Então, cara, é a hora de entrar e conseguir entrar bem. Eu acho que não são excludentes, tem razão. São coisas que podem acontecer Tem concomitantes, mas pra ser isso que você tá perguntando, que eu gostaria, precisa da Chocolate Cheese. Um jeito de fazer isso, ao invés de a gente se preocupar tanto em qual a diferença entre fino e manzanilha, ou qual a diferença entre amontilhado e oloroso, a gente fala do que é que você vai consumir. E a gente faz muito isso em formação. Em formação, digo, em curso, em palestra. É falar, olha, tem um grupo de Jerezes que são refrescantes e vibrantes e que você toma com tudo que nada, ou quando tá calor. Tem um grupo de Jerezes que são mais densos, mais ricos, assim, mais calorosos, que você toma talvez quando tá frio, ou quando você vai comer um prato de carne, de coisa que anda, pra simplificar mais. E tem um grupo que é doce. Você quer uma sobremesa, ou você toma vinho mais adocicado, você prefere coisa adocicada. Tem aqui um grupo de vinho doce. Eu gosto da hora também. Pô, que hora você quer tomar? Pô, eu quero tomar pra começar. Não, eu quero tomar pra terminar. Ali. Eu gosto dessa ideia de mais Você do toma que... pra terminar aqui. Sherry O'Clock. É, tipo isso. Até. Claro, irmão. Desce macio e reanima. Aí numa segunda tarde, né, por O exemplo. que você tomaria de manhã no de manhã sim, mas tomando... Catel. Que você... Champanhe. Revela problema. O que você tomaria pra abrir teu jantar? Esse é uma ocasião que eu tomaria certeza um Jerez. Muitas vezes tomo, inclusive. Muitas vezes abre com fino manzanilha. Pra abrir, pra mim é um puta momento. É um momento assim. E climas e lugares. Pô, esses frescos refrescantes, na beira da piscina, na areia da praia, isso é coisa fenomenal. Você toma, você fica bem, você se refresca. Funciona bem. O jantar serião de inverno, pra não sei o que, você toma um oloroso. É outro momento. O que você ia dizer aí, Marcelo? Não, essa cara de areia de praia, né? É, todo mundo aqui. Todo mundo bronzeado. Salvador, puta lá, tô de abada. A malemolência. Ó, um brinde com Jerez. Saúde. 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 A nós. Saúde. Então, A próxima. Curioso terminar com um vinho tão não o que era Jerez. Impensável 15 anos atrás para quem consumia Jerez, né? Um vinho da parcela que deveria produzir inocente, mas não fortificado, elegantaço. Putz, felizão. não vai pagar de barulho, né? Vou terminar essa garrafa, né? Oi? Não vai pagar de... Não? Quer dizer, vai pagar de barulho, né? Vamos terminar Nem, essa garrafa. nem molho. Sabe que eu gosto mais do Vai outro? pro molho. Esse não vai pro molho, né? Eu gosto mais do alto. Acho mais tenso, mais... Mas pra esse vinho, eu gosto mais desse. Esse é mais amplo, assim, mais largo. Ui, é.
Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado a você. Amém. Saúde. Obrigado, eu que agradeço. Mas, ah, é muito bom. Foi Ele deu divertido, opção. seja Ele deu divertido na opção. vida. Deu opção. Sorte, sorte. Pode assoprar o meu olho que eu tô com um cisco na garganta, não consegue. É emoção, Não, forte, vai.